Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim de clima e tempo para entender a semana e principalmente para te ajudar a se planejar, seja na sua rotina aí na propriedade, será que é hora de fazer algum tipo de aplicação, será que é hora de avançar com os manejos da safra em andamento, tem colheita para acontecer, enfim, a gente vai trazer aí algumas condições que podem influenciar no seu dia a dia. E quem está comigo e sempre está trazendo essas informações, esses cenários para a gente, é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET. Está aqui já o Mamedes na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui e nos ajudar a entender um pouquinho mais do clima e do tempo. Lembrando que o chat para você que está no YouTube também já está aberto e funcionando. Basta você mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, interagir com a gente. Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de fazer a inscrição no canal, isso é muito importante. Faça a sua inscrição no canal, é rapidinho. Deixa o seu like também, o seu joinha ali, é muito legal, isso pra gente ajuda bastante, principalmente a difundir, a distribuir as informações e acione o sininho, sempre que tiver um boletim ao vivo entrando pelo YouTube, você vai ser avisado. Portanto, vamos começar a nossa conversa com o Mamedes Luiz Melo. Afinal de contas, aquela massa de ar seco predomina ainda sobre grande parte do país, né, Mamedes? Está difícil de alguma frente fria aí conseguir furar esse bloqueio, hein, Mamedes? Pois é, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. É claro, né, Alex, nesse período a gente sabe que essa massa, nessa parte central, essa massa de ar seco, ela ganha força devido à falta de chuva, mas que de uma certa forma, vamos ver aí como ela vai se comportar ao longo da semana, porque tudo indica que pelo menos uma parte dela aí a leste parece que ela vai dar uma enfraquecida devido à chegada de um sistema frontal aí que está sendo projetado pelos modelos para chegar no final de semana aí pelo Rio Grande do Sul e deve ter sido uma migrada ali do sul até passando próximo da região sudeste, mas já pelo litoral. Como você frisou, muito bem, né? Essa massa está tão intensa que não deixa nada aí penetrar pelo continente e vamos continuar com essa amplitude térmica grande, em grande parte aí dessa área central e temperaturas aí elevadas e, quer dizer, algumas, né? Não são todas, e isso faz com que ela tenhamos aí pico de umidade abaixo dos 30% nessa grande área central, que aliás nesse domingo ficou até aí abaixo dos 20% aí para o lado do Mato Grosso. Esse nível de umidade é muito importante da gente monitorar por conta da saúde mesmo, né, Mamedes? Abaixo de Exato. 60% já precisa começar o monitoramento. Você está falando de 30, 20%, é isso? Exato, não tem aqueles picos, né, Alex? Muitas vezes deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui, às vezes as pessoas conversam, né, até mesmo na mídia, nós estamos com um clima de deserto, umidade 20%, umidade 15%. Na verdade, não, na verdade, o que a gente tem são picos de umidade, né? Então, assim, abaixo de 20, abaixo de 10, em torno de 10%. Mas a gente sempre sabe que 1 hora ou 2 horas depois essa umidade se eleva, o que é o contrário do deserto, já começa com 10%, abaixa para 5% e fica o dia todo lá em torno de 5, 6% e não passa disso. Então é só uma correçãozinha aí para passar para todos os nossos internautas aí de notícias agrícolas. Para ninguém ficar desesperado também, né, Mamedes? Exato. Bom, e você me falou que tinha um ciclone no final de semana para atuar. Chegou a atuar, Mamedes? Chegou, Alex, chegou. Eu vou mostrando aqui pela imagem de satélite que a gente vai ver. Ele levou ventos, não chegou àquele patamar que nós estávamos estimando, né, até em torno de 72 quilômetros por hora, mas chegou ali muito próximo e também com a ressaca marítima. Então, desde lá do Rio de Janeiro, e hoje vai se estendendo aí pelo litoral do Espírito Santo, podendo chegar aí entre hoje e amanhã, até mesmo aí no litoral da Bahia, avançando até um pouco mais daquilo que nós estávamos prevendo, migrando até um pouco acima ali do litoral de Ilhéus, ali, um pouco mais acima dessa cidade como referência.
como eu falei, Alex, levou essas rajadas de vento consequentemente, essas ressacas marítimas que deu algum estrago. Eu diria que mais ali próximo da Arraial do Cabo, ali no Rio de Janeiro, né, desde ontem, já o mar invadiu algumas residências que ficam mais próximas aí do litoral. Mas o ciclone está já se afastando ali, né, Mamedes? Sim, Alex, sim, ele está se afastando, mas como ele tem um giro do vento, né, no sentido horário, que aliás, né, o internauta pode ver aqui onde eu estou mostrando a imagem de sábado, domingo e hoje, né, segunda-feira, a gente observa que o ciclone começou nessa área aqui já ontem, no final aí pelo meio da tarde, 5 horas da tarde, horário de Brasília, e já vê que hoje, neste horário aqui, já às 10h40, né, então já está lá no oceano. Mas ele tem um giro no vento, como aqui nós estamos no hemisfério sul, o giro da baixa pressão no sentido horário dos ventos, né? Então, imagine ele fazendo esse sentido horário e agora uma alta pressão também atrás, vamos dizer assim, desse sistema, né? No sentido anti-horário. Então, isso forma um corredor de vento que, conforme ele vai se deslocando para o oceano, vai levando esse vento bem assim, a sudeste, aqui para o lado da Bahia, que também não está descartado ter alguma ressaca aí no litoral, desde ali de Ilhéus, como eu falei, como referência, em direção ao Espírito Santo no dia de hoje. Muito bom. Bom, vamos ver então o que vem agora. Não, aliás, vamos ver os últimos 5 dias as chuvas. Teve chuva, Mamedes? Onde que elas aconteceram? Vamos ver? Tivemos, Alex, só lá no extremo norte, lá, hein? Exato, de sexta-feira para cá, a chuva se concentrando bem nos extremos, né? Principalmente lá no estado de Roraima, até mesmo na capital Boa Vista, pegou uma chuvinha boa, até em torno de 100 milímetros, um acumulado, né? E o mesmo aqui para a região leste, aqui da região nordeste do Brasil. E como a gente já frisou, né, está dentro da estação chuvosa deles, então isso aqui ainda, como dizer assim, está dentro da perspectiva daquilo que ocorre durante esse mês. E fora isso, para São Paulo também tivemos alguma chuvinha, na passagem daquele sistema também levou alguma chuva ali para o litoral de São Paulo, aqui para o Espírito Santo. E aí sim, agora vamos ver o que está projetando, perdão, eu posso mostrar aqui ainda os ventos, né, o que o modelo está projetando, a gente observa que conforme o sistema se desloca para o oceano, essas rajadas de vento ficam intensas, e conforme ele vai passando aquela circulação da alta pressão que eu comentei, então ela vai se intensificando. Repare que até lá no Nordeste, né, no leste do Rio Grande do Norte, ventos sendo estimado pelo modelo acima de 72 km por hora, né, acima de 70 km por hora. Mas o que mais chama atenção são esses ventos de sudeste que podem levar, assim, mesmo que seja uma ressaca mais fraca daqui aquela que deu no Rio de Janeiro, mas tem essa condição de levar ao litoral aí da Bahia. Muito Agora bem. sim, né, Alex, vendo em termos de chuva, a gente observa que essa massa de ar seco nessa parte central, onde está tudo em branco, ela predomina, nada de chuva, né? Tá? Então, aqui da esquerda é o modelo Cosmo, da direita é o modelo americano, o GFS. Então, a gente vê que a chuva praticamente nem no sul ainda tem essa condição e sempre se concentrando mais na parte norte e no leste da região nordeste. Para amanhã à tarde, a gente vê que vai dar uma trégua de chuva lá para o sul. Aliás, deu aquela chuvinha, passou. E sempre no leste da região nordeste, sempre acontecendo essa chuva. Ou seja, sempre nos extremos que essa chuva vem acontecendo. Se a gente for avançar aqui ao longo da semana, aí sim a gente já observa que no dia 5 já algo está se intensificando aí próximo do Rio Grande do Sul. E quando a gente vai aqui para 90, no caso aqui para quarta-feira, né, dia 6, 7, 8, isso aqui é quinta-feira, perdão. Então a gente está vendo que um sistema já se organiza ali no Rio Grande do Sul, né, que é a única mudança que tem em relação às outras regiões, né? Alguma chuva aqui ainda no leste da Bahia ainda continua, no sudeste e no litoral, mas aí sim, né, quando a gente já avança aqui para o dia 7, essa chuva se intensifica lá para o Rio Grande do Sul, a gente vai vendo aqui conforme vai passando o dia, né, isso aqui já é sexta-noite, então quando a gente vai para o final de semana, essa chuva se espalha ali pelo Rio Grande do Sul. E aí, como eu falei, né, o leste do Rio Grande, o leste de São Paulo
está na rota dessa chuva, mas o interior, assim, praticamente nada, né? Alguma coisa, eu não descartaria que alguma coisa pontual até possa vir a acontecer, Alex, mas a tendência é de que conforme esse sistema ele vai cruzando para o oceano, né? Aí vai diminuindo essa chuva aqui para São Paulo, pode até pegar Minas, porque a gente viu que nos níveis médios da atmosfera vai subir uma espécie de uma onda, então essa chuva pode também atingir Rio de Janeiro e parte aqui de Minas Gerais. O que está me chamando a atenção agora, olhando, né, é essa chuva intensificando ali no leste da região nordeste, mesmo que o Cosmo não venha mostrando isso, mas tem essa intensificação. Repara que lá para o Rio Grande do Sul, mesmo que, vamos dizer assim, tem aquela diminuída, mas parece que vai ter uma continuidade da chuva intensificando, né, principalmente ali em Santa Catarina. Então, mas daí ela sobe mais ali para o leste, ali, né, Mamedes? Isso, Alex, isso. Mas chega até onde essa chuva? Como é que é? Ela chega até onde? Ela chega até o leste ali de São Paulo. Mas daí já, quando o sistema passa esse do final de semana, de sexta-feira para frente, já chega outro. Então isso vai dar uma certa continuidade nas chuvas lá no Rio Grande do Sul, a partir ali desse final de sexta para sábado. Provavelmente vai entrar na semana seguinte com chuva lá para o Rio Grande do Sul e parte aí de Santa Catarina. E essa chuva chegando ali no Paraná e São Paulo, ainda no final de semana também? Olha, por final, isso, é mais, como é que eu vou te falar aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é sexta, se a gente for aqui, isso é sábado à noite, e se a gente for aqui, é domingo à noite. Então a chuva já, a gente vê que o sistema vai para o oceano, mas alguma chuva fica levando aqui para o sudeste e leste de São Paulo. Como eu estou mostrando aqui só o campo da chuva, mas eu sei que nos níveis médios da atmosfera existe uma onda cruzando por essa área, então eu diria, mesmo que o modelo não esteja projetando essa chuva para essas áreas aqui de São Paulo, maior aqui também Minas e Rio de Janeiro, acreditamos, né, que nesse nível médio da atmosfera indica essa chuva aqui para o leste de São Paulo e também ali para o sudeste de Minas e parte do Rio de Janeiro, entre sexta até o final de semana, Alex. Beleza. Vamos acompanhar então Paraná, São Paulo e parte de Minas ali, sul de Minas, né? Mas chuvas com maiores volumes se concentrando entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso seria só a frente fria passando por lá e podendo provocar chuvas, né, Mamedes? Isso, ela passa, como eu falei, né? Passa vamos dizer assim, essa primeira onda ali para sexta-feira até domingo, mas quando ela terminou de passar, já vem outra chegando lá e já vai intensificando de novo essa chuva lá para o Rio Grande do Sul. Ou seja, não vai dar uma trégua tão rápida assim lá para o Rio Grande do Sul. Essa chuva deve ter uma permanência. Tá, muito bom. Muito bem, vamos adiante então, Mamedes. E frio, Mamedes? Tem previsão? Tem os dos 15 dias, né? Vamos ver os dos 15 dias primeiro. Vamos voltar aqui dos 15 dias. Vamos lá. Eu estou aqui meio que na ordem, mas reparem como até o próprio GFS mostra, né, a atuação dessa massa de ar seco. Mas quando chega aqui do dia 10 para frente, né, então ele já indica que algo está chegando por aqui. E repare que o Rio Grande do Sul sempre na rota da chuva, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Será que é já o começo do rompimento aí do bloqueio já? Não, Alex. Na verdade, ele só enfraquece a borda dessa massa de mar seco, né, cara? Tá. Mas no centro mesmo, nada de chuva. Ele pode ter certeza que boa parte aqui de São Paulo, oeste de Minas, boa parte aqui do Mato Grosso do Sul, exceto aqui o Pantanal, né? Eu diria Goiás, oeste de Minas, parte do Tocantins, grande parte aqui do Mato Grosso, toda essa área vai ficar sob essa influência dessa massa de ar seco, ela não vai quebrar, não. Tanto que não há, vamos dizer assim, tendência, né, de que alguma chuva possa cair aqui nessa parte central, boa parte aí de julho. Provavelmente teremos um julho seco aqui nessa grande área central do Brasil. Muito bem. E aí sim, né, que a gente estava comentando aqui das temperaturas mínimas, né? Eu estou mostrando aqui um mapa da esquerda, um mapa onde há condição de geada. Aqui, no modelo mais
uma grade menor, né, lá para a região sul e aqui também nesse mesmo modelo para a região sudeste. Como essa previsão aqui de geada, nesse tom aqui verde, né, para um verde mais escuro, para um verde mais clarinho, existe, né, essa condição de geada fraca isolada nessa área, né, ali na Serra da Mantiqueira. Então, a gente vai ver quanto que tem essa temperatura, lá para o sul traz somente uma possibilidade, tá? Então, acredito que essa possibilidade para amanhã, isso é pela perda radiativa, tá? Não tem massa de ar seco, assim, massa de ar polar atuando, não. É claro, tem a circulação da alta, provavelmente a gente vai ter nevoeiro ainda por aqui, mas nessa área aqui indica bem pouca nebulosidade, então indica que pode ter essa possibilidade de geada, o mesmo acontecendo aqui para a região sudeste, onde praticamente a nebulosidade não tem assim alta, então o modelo estima realmente uma temperatura em torno aí de uns 4 graus. Mas como isso é modelo, então a temperatura realmente pode ficar ligeiramente abaixo dos 4 graus e trazendo essa condição de geada aqui na Serra da Mantiqueira para essa madrugada. E claro, se a gente for olhando, Alex, como vai se comportar aí para os próximos dias, a gente vê que ali continuará com essa predominância aqui para Santa Catarina e também no Paraná essa condição aumenta, né, até chegar aí para aí mais ou menos para o dia 5, dia 6, quando começa a esquentar, aí sim essa condição começa a ir embora em termos de condição de geada. Muito bem. Bom, acho que é isso, né, Mamedes? Vamos ver como é que fica o clima ao longo do mês de julho, já que a gente está no comecinho do mês aí. Qual que é o prognóstico aí das anomalias, Mamedes? Agora, Alex, então olha só, em termos de prognóstico, né, de chuva, claro que isso aqui é observado, menos a normal climatológica que vai ter esse mapa, né? Então a gente está vendo que, pela previsão climática aqui do INMET, grande parte central do Brasil já não chove. Se a gente vai olhar aqui a condição de chuva de julho, é tudo seco, né? Então a gente já vê que essa condição ela vai se manter estável, né? O cinza, traduzindo o que está aqui, isso aqui em milímetros, né? Mas traduzindo essas cores aqui no mapa, quer dizer que no cinza fica em torno da média, o azulzinho claro, o azulzinho escuro fica lá ligeiramente acima da média, e o mesmo raciocínio para o amarelinho, né? Então, o amarelinho indica ligeiramente abaixo, em direção aqui ao laranja vermelho, bem abaixo da média. Então, a gente vê que para a região sul, que já vem chamando a atenção, né? Já com essa condição, a gente vê que pela média de chuva, chove, né? Vai lá até 100 a 220 milímetros, então praticamente está indo dentro dessa condição até ligeiramente acima da média. Se a gente for olhar em termos de temperatura, como eu frisei, julho tende a ser quente, Alex. Olha só a nossa grande área central do Brasil, o mesmo raciocínio lá para a chuva a gente leva aqui para a temperatura. Então a gente observa que grande parte do Brasil já começa a querer ferver, né? A temperatura aí já com alguma anomalia de até em torno de 1 grau ou até quase 2 graus acima da média, que é o caso aqui do sudeste, aqui do Pará, em relação a Tocantins. Então, poderemos ter, sim, um julho muito quente. Se a gente for olhar em termos de temperatura para agosto, também se mantém elevado, exceto o Rio Grande do Sul, porque provavelmente isso é as chuvas que vem acontecendo. E se a gente for olhar em termos de precipitação, vai no mesmo ritmo, né? Somente o Rio Grande do Sul ali é que continua com essa chuva ligeiramente acima da média. Então, a gente não tem assim, é claro, a gente sabe que tem um El Niño na área, que aliás, Alex, ele deu um aumento até na temperatura ali no El Niño 3,4, né? Você lembra que nós estávamos aqui com 0,7 positivo, hoje já, vamos dizer assim, nessa segunda-feira já aumentou tanto no 3,4 como lá no 1,2, que hoje ficou positivo 0,8, lá no 1,2 ficou de 2,8 já subiu para 2,9 positivo, e aqui a gente tem, né, vamos dizer assim, olhando todo aquele piscinão de água mais quente, já começa a ver que começa a ficar mais avermelhado aqui para o centro do Pacífico. E aí, Alex, se permite, eu vou trazer aqui um esquema de prognóstico de alguns
Fica à vontade. países, né, de alguns modelos que rodam também aí a temperatura do El Niño, aí esse aqui está relacionado ao 3.4. Essa linha mais avermelhada, cor de tijolo ou de telha, aqui na parte central, é a média de todos esses modelos. Então, isso vem mostrando que o pico desse El Niño deve acontecer entre o trimestre setembro, outubro, novembro, e outubro, novembro e dezembro, onde ele chega, né, estimando aqui em torno de 1,76 positivo e 1,75 positivo. Então, vem assim mostrando que a tendência desse El Niño é um El Niño forte, mas não desse mega El Niño, super El Niño, trazendo assim um certo, entre aspas, vamos colocar aqui, um certo terrorismo, né, que vai colocando nas pessoas, que vai colocando principalmente no agricultor, esse medo, né, do o que ele vai fazer. Agora a gente sabe, né, que 1,75 é um El Niño forte e isso ele vem mantendo, tá? Então não vai fugir a regra. Então a gente daqui para frente vai ter que começar a ficar monitorando para ver qual vai ser o reflexo dele mesmo, o real, porque todo El Niño, todo La Niña, ele nunca acontece igual, ele pode ser parecido, mas leva algumas coisas diferentes entre um e outro. Mas as consequências básicas dele a gente já sabe, né? Que é chuva mais abundante, vamos dizer assim, no sul e mais seco na parte norte do Brasil. Muito bom. Mamedes, vamos responder as perguntas? Agora? Muito bem. Temos aqui o nosso amigo Rodrigo, lá de Brumado. Ele quer saber como fica a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, lá para os próximos dias, pergunta ele aqui, Mamedes. Olha só, ali para Brumado, Alex, até tem uma condição de alguma chuvinha fraca, conforme, até deixa eu ver se é para hoje ou se é para os próximos dias. Mas eu sei que por ali tem alguma condição de alguma chuvinha fraca ao longo da semana. Eu vou olhando direto aqui pelo GFS, Brumado está mais ou menos nessa área, mas é uma condição muito, muito restrita, né, cara? A gente está vendo que eu já estou aqui lá pelo dia 14/7, não sei se eu avancei muito rápido, mas ali não tem assim chuva legal para os próximos dias. Vai ter sim uma nebulosidade mais densa na parte da manhã, talvez um nevoeiro, talvez aquele chuvisco, tá? Isso aí não está descartado, mas chuva daquela talvez de rolar pelo chão ainda não tem condição não, viu, Alex? Né? Muito bem. Vamos lá, o Danilo Oliveira, bom dia. Quando teremos chuvas no Triângulo Mineiro? Ele diz que choveu muito em abril, só que daí cortou a chuva. E ele relata que já estão com baixa umidade por lá também, Mamedes. Ali está na rota daquela massa de ar seco, viu, Alex? Se a gente for mostrar por aqui, a gente vai ter uma noção melhor. Eu diria para ele que, infelizmente, não tem condições de chuva para os próximos dias. Acredito que até meados de julho não tem condição de chuva para lá, porque a gente está vendo que está indo aqui até o dia 19 e nada de chuva. Quando aquele sistema que eu comentei que passa aqui para o São Paulo que vai fazer essa chuva, no sudeste de Minas tem condição de chuva, mas para eles ali, acredito que não vai ter chuva para os próximos dias, não. Vai ser um julho bem seco. Né? Então... vamos ver o Tiago Almeida, como ficam as temperaturas mínimas para Condeúba, na Bahia. Condeúba, não conheço, Mamedes. Vamos colocar aqui para a gente ver se acha. Condeúba, C-O-N... Opa, peraí. Repete. C-O, C de cebola, O de ovo... Condeúba. Condeúba. Começa com C, isso. Apaga tudo. Apareceu ali, ó. Condeúba na Bahia, isso aí. É praticamente ali próximo de Brumado, ó. A gente for olhar aqui, bem no centro-sul ali, ó, da Bahia. Olha, ali nessa parte é como eu falei para o pessoal de Brumado, né? Não tem assim uma perspectiva de chuva grande para os próximos dias. A condição que poderá ter ali naquela área, que se não me engano ali é uma área meio alta, se não me falha a memória, então pode ter também algum nevoeiro, né? Mas chuvisco, alguma coisa desse tipo.
mas nada de chuva. Agora, a temperatura mínima ali, ela vai cair. Tá? Deixa eu pegar aqui desse outro lado. Se a gente for pegar aqui a temperatura mínima, a gente vai ver que a condição ali, ela vai dar uma esfriada ali para os próximos dias ali para ele. Por isso que essa condição de chuva, ela vai embora, né? Eu deveria ter pego aqui, aí vai melhor. Mas vai ficar bem friozinho, eu vi que a temperatura vai cair ali. Olha só, isso foi hoje, aqui nessa área, então deu ali de 15 a uns 16, talvez até uns 17 graus. Para amanhã esfria, eu sabia que ia dar uma queda de temperatura ali. Para essa semana vai cair bem a temperatura, né, na madrugada nessas áreas. Tá vendo que chega até uns 14 graus, até menos, né? Pode chegar até uns 12 ali naquela área. E aí, pelo menos até quinta-feira, essa temperatura se mantém baixa, né? Agora depois, perdão, é aqui. Aqui até dia 5 é quarta-feira. Quando a gente vai aqui para o dia 6, que é quinta, né? Quinta-feira. Aí sim, aí depois ela começa a dar uma subida de novo, que nem nos outros, né? Como eu falei, de sexta-feira para frente, a tendência é da temperatura começar a se elevar em diversas áreas do Brasil e a temperatura mínima não vai fugir a regra ali para Pondeúba aí para os próximos dias. Ou seja, oscilando bastante, mas com temperatura caindo pelo menos até o meio da semana ali naquela área. Muito bem. Vamos ver aqui. O Renato. Cadê o Renato? Renato Martins. Bom dia. Mês de julho, há previsão de alguma onda de frio para o Brasil? E em agosto e setembro, as chuvas recomeçarão mais cedo no Brasil? Bom, vamos tentar falar para ele ali. São várias perguntas, Mamedes. Vamos começar com essas ondas de frio. Olha, não está descartado que pelo menos uma onda de frio possa vir a acontecer. Está sendo mais restrito? Sim, mas não vai ser com vamos dizer assim, com maior número de frequência essas ondas de frio, porque, como eu frisei, a gente está com um El Niño no radar. Então, ainda poderemos ter, assim, algum momento essa parte aí de frio, mas será bem menos. Para agosto e setembro, chegando já aí na primavera, né, no finalzinho já do inverno, entrando na primavera, vamos dizer assim, primavera meteorológica começa dia 1º de setembro, né, a astronômica só dia 23, mas já começam a chuva. Então, tudo conforme conversando com os climatologistas, né, tanto do MET, tanto de fora, chegam num acordo de que essa chuva poderá, sim, se antecipar, mas poderá cortar aí, vamos dizer assim, poderá cortar mais cedo. Falando para onde? Né? Para a região sul, não. Para a região sul, a gente sabe que vai ter essa continuidade da chuva. Eu diria assim, essa irregularidade começando mais cedo é mais, vamos dizer, de São Paulo aqui para a região central do Brasil. Então, que deve ter, sim, esse início mais cedo, mas também um corte mais cedo. Porque também para a região norte e nordeste, a condição ali também é de dar uma parada geral e muito pouca chuva ao longo de toda aí, a primavera do hemisfério sul. Muito bem. E as chuvas recomeçarão mais cedo, Mamedes? É que nem eu falei, eu não sei qual é que é a cidade dele. Depende da cidade, né? Verdade. Que nem eu falei, para a região sul do Brasil, elas já vão começar mais cedo, isso não tem a menor dúvida, principalmente no Rio Grande do Sul. E aí depois ela vai começar aí tendo uma maior frequência, conforme vai chegando a primavera, mais aí para o lado do Paraná, vamos ter que acompanhar como é que vai se comportar os jatos de baixos níveis aí nesse período, porque se ele ficar mais ao sul, São Paulo, provavelmente o norte do Paraná não vão ver chuva tão cedo. E se ele migrar um pouquinho mais para o lado do Paraná, aí parte de São Paulo ainda vai continuar com chuva, mas na outra parte toda é irregular. Então, vamos dizer assim, pegando como referência sul e sudeste, é bem relativo, né? Se vai começar aí, no caso, Entendi. mais cedo. Entendi.
O Michael Souza, ele quer saber quando que deve retomar as chuvas para Juara, no noroeste do estado do Mato Grosso, Mamedes. Bom, para o noroeste, ele falou ou norte? Juara, ele colocou noroeste do estado do Ah, Mato Grosso. noroeste, né? Não, ali, vamos dizer assim, já tem condição de alguma chuva que deve acontecer ao longo dessa semana, né? Mas não é chuva para a agricultura, talvez se ele estiver colhendo pode até atrapalhar, na verdade é mais centro, né, Guilherme? Então, em termos de condição de chuva, aqui para o mês de julho, nessa área, está muito restrito, porque está bem na área que daquela massa de ar seco. Então, julho poderá ser um mês quente e seco ali para aquela área. E daí a volta das chuvas depende da intensidade do El Niño também, né? Exatamente, tá? Porque se vamos supor que esse El Niño traga chuva pelo menos até o sul aí de São Paulo, essa chuva da parte central do Brasil vai ser uma chuva totalmente irregular, né? Pode chover bem num lado, pode chover mal no outro, ficar dentro da média num canto, então vai ser coisa bem assim, muito irregular. Caso contrário, se ficar mais ao sul, como eu falei, esses jatos, aí sim poderemos ter também, em grande parte do Mato Grosso, um período seco. Muito bem. O Michael Nóbrega, bom dia, de São Mamede para o Mamedes e o Alex, previsão do tempo lá para São Mamede, Mamedes. Pois é, ali para São Mamede, até deixa eu botar aqui que eu sei que é bem no interior ali da Paraíba, né? Só que lá é sem o S, o meu nome é com S, tá vendo? Pois é. São quase parecidos, né? Mas olha só. A gente sabe que o período chuvoso ali vai até o Agreste, ali naquela região, né? Mas ali no interior eu não tenho, assim, uma condição de chuva tão cedo ali para eles, tá? Ali para São Mamede, né? Alguma coisa pontual até pode ser que ocorra, mas eu não tenho uma condição de chuva tão cedo para ele. E se não chover, pelo menos algum desse período, né? A gente está vendo que aqui onde tem essa chuva um pouco mais no leste, mas ali para ele eu diria assim que ainda está na rota de não chuva, vamos dizer assim. Infelizmente é que eu tenho para falar, cara. Não tem assim uma condição de chuva tão grande ali para ele para os próximos dias e talvez até ao longo de todo o mês de julho. Que aliás, deixa eu dar uma espiada nesse daqui que a gente pode ter uma noção. Ele traz, né, uma condição de chuva, mas muito pouco para 7 dias. Então eu não acredito muito nessa chuva que possa vir a acontecer. E repara que do mês de julho para frente, essa chuva praticamente vai embora. Tá. Vamos lá, Mamedes. A Eliana Miguel, como ficam as chuvas para esse mês no noroeste de São Paulo? Ela reclama que está muito seco aqui. E vai continuar assim, Alex. Ali naquela área, como eu falei, essa semana tem alguma condição de alguma chuva pontual, mas aqui ainda vai continuar seco e quente. Se vier a acontecer alguma chuva, é muito pontual, mas nada, vamos dizer assim, nada que possa trazer um alento. Então, a gente está vendo que o mês o mês de julho, para eles ali, é uma chuva dentro da média, mas que a gente sabe que é uma média que praticamente não tem, assim, grande coisa. Ela chega de 10 a uns 30 milímetros, mais ou menos, naquela área, estourando 30 milímetros, então é muito pouca chuva para esse período ali para ela. Uhum. O Noedson Guimarães, previsão do tempo para Baixa Grande, na Bahia, para os próximos meses, Mamedes. Baixa Grande, aí vamos ter que ver aqui, que agora esse aqui é novo, hein? Pois é, Baixa Grande na Bahia, vamos ver aqui. É próximo aqui da feira, né, na direção aqui de Salvador. Bom, ele falou para os próximos meses, é isso? Isso. Tá. Bom, olha só, se a gente for olhar aqui julho, né, nessa área aqui assim, ele está uma área dentro da média, até alguns pontos ali que pode chegar para ele ligeiramente acima da média. Ou seja, está dentro da condição de chuva ainda nesse mês. Agosto já começa a cair um pouco mais e fica mais em torno da média. Setembro, aí já começa a querer secar, né? Então a gente já sabe que ali setembro, se a gente for olhar a média de setembro, né, já começa a ter alguma chuvinha para aquela área, mas ainda é muito baixo, até em torno de 40, sobe de 30 para 40.
Então, ainda está dizendo que além de ser baixa, ainda pode ficar ligeiramente abaixo desses 40 milímetros esperados para o mês de setembro. Muito bom. O Ricardo Garuffi, quais as previsões de chuva para os Estados Unidos nos próximos 10 dias, Mamedes? Você tem aí, Será que a gente consegue? Você tem aí como saber? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar por esse. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo pegar por esse outro aqui. Qual é que era mesmo? Acho que é esse aqui. Não, eu não vou conseguir para os próximos meses ali para ele agora, assim, de momento deu até um branco aqui. Mas tem muito, o que eu posso dizer para ele é que essa condição de temperatura continua muito alta aqui, então tem exatamente uma onda de calor ali para eles, tá, Alex? Eu não sei qual é que é praticamente a cidade que ele está querendo se referir, porque os Estados Unidos também é grande, né? Pois é, é outro Mas continente. eu diria assim que o centro para o sul vai prevalecer por essa onda de calor, ainda vai se manter muito elevado. Se a gente colocar aqui para o período da tarde, a gente vai ver que continua muito quente. Isso vai se estender também ao longo de toda a semana. Agora, claro, a gente sabe que está com essa condição de El Niño, então eu não tenho agora aqui em mente para falar para ele como se comporta o El Niño ali naquela área dele, né? Ali para os Estados Unidos. Uhum. Mas com certeza em algum ponto também vai ser muita chuva e outro ponto vai ser muito pouca chuva. Eu acredito que para o sul dos Estados Unidos deve ser bem pouca chuva e mais para o norte um pouco melhor aí de chuva. Muito bom. O Júnior, como vai ficar os próximos meses? Já tem uns meses que não tem chuva agrícola no nordeste de Minas. Quando devemos ter as primeiras chuvas com trovoadas? Está seco? Está tudo praticamente seco por lá, Mamedes. Ai, meu Deus do céu, ali realmente só pega aquela parte de nevoeiro, algum chuvisco, aquela chuva de rolar pelo chão. Parece que ainda a gente não está com uma condição dessas, né? Eu estou olhando aqui pelo modelo do Cosmo, estou vendo nada de chuva aqui nesse canto. E também, deixa eu ver aqui pelo GFS, a condição ali para ele não está tão otimista assim, não. Talvez lá para o dia 16, dia 17, alguma chuva pode até acontecer para ele, mas não é, onde assim, o modelo até projeta, olha só, para o dia 18 até uma chuva mais ou menos boa ali naquela área, mas não tem assim muita expectativa de muita chuva não, pelo menos até aí dia 20, dia 19, 18 de julho, não tem muita perspectiva de chuva lá ainda para eles. Muito bom. Olha aí o nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas, o Nivaldo Forachieri. O Nivaldo quer saber como é que ficam as temperaturas e o clima para Itambé, lá no Paraná. Itambé. Vamos ver aqui onde é que fica Itambé, né? Porque tá eu. Pelo menos a marca do leite é conhecida, né, Alex? Como é que é? Pelo menos a marca do leite Isso. Itambé é conhecida. Vamos ver aqui. Ali tende a ser um pouquinho mais quente, mas olha só, vamos olhar aqui. Deixa eu só ver a climatologia lá para eles. Ele falou de julho, agosto, só julho. Como ficam as temperaturas e o clima para Itambé? Não colocou... Tá. Bom, em termos de temperatura, né, a gente está vendo que a temperatura mínima ali para ele, ela fica de 10 a 14 graus em média, né? E quando a gente vai ver a perspectiva, né, de julho para frente, a gente está vendo que ela sempre vai ficar ligeiramente acima da média, tá? Então, a temperatura ali para ele, em relação assim aos próximos meses, né, concluindo julho, a gente vai ver que não está uma temperatura tão baixa, né? Então tende a ser sempre mais quente. E aqui eu vou olhar agora a temperatura máxima, que eu vou olhar para ele agora para os próximos dias, a gente vê que ela continua a máxima, né, em torno ali, a gente olhando aqui 26 até uns 28 graus, para amanhã ela tende a baixar um pouquinho mais, mas praticamente parecido, ou seja,
ela dá uma esfriada, ela vai oscilar bastante, mas a tendência é como chega lá para sexta-feira, quinta, sexta-feira, a tendência dela ali, a temperatura naquela área é de aumentar, né? Como eu estou vendo aqui, ó, de 30 até de 28 a 30 graus, né? E aqui 62, aí depois pode ser até que dê uma esfriadinha, mas ela vai oscilar bastante, mas no geral a temperatura vai se manter meio elevada ali naquela área. Muito bem. Pessoal, infelizmente nosso tempo está aqui estouradíssimo. Eu peço desculpas, não vou conseguir, enfim, atender a todos aqui, mas a gente agradece já de antemão a participação de todos. E fica o convite para que, da próxima vez que o Mamed estiver de volta, você participe, você mande a sua pergunta, você interaja aqui com a gente. Para isso, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, é importante e relevante para a gente. Não esqueça de deixar o seu joinha, isso também é importante. E o sininho é aquela coisa, né? Você aciona o sininho para sempre que o Mamed estiver aqui, você ser avisado pelo Google que tem um boletim ao vivo acontecendo. Ao meu amigo Mamedes, desejo uma ótima semana e a gente volta a atualizar essas informações de clima e tempo na sexta-feira, Mamedes. Combinado? Combinado, Alex. Agradeço também em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, e vamos estar, sim, na sexta-feira, passando essas informações para todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Grande abraço, ótima semana para todos. Valeu, até a próxima. Muito bem, para você, produtor, o meu recado, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado aqui do Notícias Agrícolas. Recorde de participação esse ano no nosso prêmio, a melhor história de um agricultor. Daqui a pouco todas as histórias estão no ar para você conhecê-las e, enfim, ver que a participação foi geral, de norte a sul do Brasil, de várias culturas diferentes participando aqui com a gente. Nosso muito obrigado a vocês que participaram. Daqui a pouquinho a gente faz essa contabilidade, mas até sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos, chegaram para a gente mais de 70 histórias. São histórias muito legais, histórias, como eu disse, de diversas regiões produtoras do Brasil e que agora estão concorrendo ao prêmio de melhor história de um agricultor. No dia 7 de julho, as 5 melhores histórias, as 5 mais votadas pelos nossos embaixadores, é isso mesmo, os embaixadores dessa vez é que vão definir quais são as 5 melhores histórias para ser colocadas aí para votação. As 5 melhores no dia 7 serão definidas e a partir daí sim, voto aberto, voto livre para que você escolha a melhor história de um agricultor. Combinado? A gente vai trazendo e atualizando todas as regrinhas para vocês ao longo dos próximos dias. Agora, tem um recadinho do nosso patrocinador, que é a Syngenta. Vamos ouvir? Tá aí, você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens à sua disposição. Vão desde serviços, ferramentas de agricultura 4.0, agricultura digital, temos também consultorias, enfim, tudo isso você pode trocar por pontos acumulados na compra de produtos da Syngenta. Corra aí para o site www.acessaagro.com.br. Veja lá quais são os produtos, quais são os itens que podem ser trocados, como que funciona essa pontuação, enfim, conheça mais sobre o Acessa Agro. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com as informações do mercado do boi, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.